Vou falar igual o apóstolo. Shalom, igreja. É mais chique, né, gente? Shalom. Irmãos, eu vou falar hoje com vocês. Nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre como firmar a estaca do perdão e do arrependimento. Irmãos, eu confesso para vocês que enquanto eu fazia essa ministração aqui, o Senhor me ajudava. O Senhor falou muito comigo e me quebrou, viu? Me quebrou em algumas partes aqui. E eu entendi que se as nossas estacas do perdão e do arrependimento não estiverem bem fincadas, bem alicerçadas, infelizmente não conseguiremos transbordar em nada na nossa vida. Então hoje eu e você vamos sair daqui com as nossas estacas bem firmadas e vamos transbordar, amém? Quem está comigo nessa noite? Amém, aleluia! Bom, vamos falar um pouquinho sobre o arrependimento. O arrependimento no grego, eu não sei falar a palavra, só a pastora Loide, né, pastora? Só ela sabe. Mas o arrependimento no grego significa metanoia, que é a mudança de mente e de comportamento. Já no hebraico, arrependimento significa retorno. Ou seja, quando eu me arrependo, eu estou mudando o meu comportamento. Quando eu me arrependo de verdade, eu estou fazendo um retorno para Deus. Amém? E uma das coisas que nós precisamos aprender, queridos, é que o arrependimento é para todos. Repete comigo, arrependimento é para todos, é para mim. Amém? Quero ler com vocês Atos 17:30, que diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora, só um minutinho, gente, que travou. Mas agora, Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, façam o quê? Vocês vão pregar comigo, hein, igreja? Então, em todos os lugares, o que a gente tem que fazer? A todas as pessoas se arrependerem. Gente, e arrependimento, ele é essencial para o meu relacionamento com Deus. Sabe, igreja, não existe intimidade, não existe relacionamento se eu não ter um arrependimento verdadeiro. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Arrependimento não é só quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Não adianta nada você chorar aqui para Deus, pedir perdão por uma coisa e depois você voltar a fazer a mesma coisa. Arrependimento verdadeiro é quando toda a sua vontade, ela é orientada, ela é direcionada para a vontade de Deus. Então não basta somente eu pedir perdão, eu preciso abandonar o pecado. Deus sempre, queridos, chamou o seu povo ao arrependimento. Quando nós olhamos desde o início da palavra de Deus até o final e até no nosso tempo, Deus, Ele tem chamado a sua igreja, o seu povo, para um verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque Ele sabe que a única coisa que nos separa dEle é o quê? O nosso pecado. E por isso Deus é tão preocupado, igreja, para que você se arrependa. Sabe, eu sempre ouço alguns irmãos falarem assim: ah, Pri, Deus não se importa. Você acha que Deus vai se importar com tal atitude? Deus está vendo o meu coração. Deus sabe o meu coração. Mas, querido, quando a gente pensa, Deus vê o coração, isso deveria gerar temor no meu e no seu coração. Se Deus vê só o coração, então Ele está vendo tudo. Você consegue entender? Olha o que diz lá em Mateus 15, 19 e 20. Olha só que sério isso. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Querido, Deus vê aquilo que nós queremos esconder. Não adianta nada você colocar uma máscara bonita e dizer: tu és digno de tudo,
se o seu coração tiver uma dessas coisas aqui, Deus sabe que é do seu coração que está saindo um mau procedimento. Deus sabe que é do seu coração que você está adulterando. Deus sabe que sai do teu coração a fofoca, a mentira, falar mal do seu líder, falar mal do seu irmão. É do nosso coração. E é isso que não vai nos tornando impuro. Olha, então quando eu falo, Pri, Deus se preocupa com o coração, querido, então corre e se arrependa. Porque se Deus se preocupa com o meu coração, Deus vê o coração, então Ele está vendo o que está saindo do meu coração. E nós precisamos nessa noite analisar o nosso coração. Você sabe, gente, que não existe arrependimento sem você antes fazer uma análise do seu coração. Não tem como. Qualquer arrependimento, antes ele precisa ter uma análise no seu coração. Enquanto a ministração vai sendo ministrada aqui, eu gostaria que enquanto fosse falado, você olhasse para o seu coração nessa noite. Como que está o seu coração nessa noite? Vocês já ouviram falar que a Bíblia, ela fala de duas tristezas? Alguém já ouviu falar? Quem já levanta a mão aí? Duas tristezas a Bíblia fala. Levanta a mão. Olha, pouquíssimos. E eu vou falar para vocês então sobre essas duas tristezas que me pegou de jeito. Apanhei, gente. Eu apanhei quando o Senhor me levou para esse lado. Vamos ler comigo. 2 Coríntios 7:10. Diz assim: pois a tristeza que é usada por Deus produz o quê? Que leva a... E nisso não há motivo para que fique triste. Mas a tristeza, segundo esse mundo, produz a morte. Olha só, a tristeza, que é segundo Deus, ela vai te levar para o arrependimento. Ela vai te levar para a salvação. Mas a tristeza, que é segundo o mundo, ela vai te levar para a morte. Então, quando você se arrepende, uma dessas tristezas vai estar sendo gerada no seu coração. Uma dessas. Ou vai ser a tristeza segundo o mundo, ou a tristeza segundo Deus. E aí, você pode falar, Pri, está meio confusa ainda. Mas eu vou dar exemplo, tem vários homens na Bíblia, mas eu trouxe 2 exemplos para vocês entenderem melhor a tristeza que foi gerada no coração desses homens, tá bom? Lá em 1 Samuel 15:30, o rei Saul, ele foi ungido como rei, certo? Então Deus ordena para o profeta Samuel, para que ele vá lá e fala para o rei Saul, ir lá matar os inimigos dele. Mas Deus deu uma ordem, igreja. Deus deu a ordem e falou assim, olha, não é para deixar ninguém. Mata todo mundo, é criança, é recém-nascido, é as ovelhas, os gados, tudo, não deixa nada. Observação, não pega nada dos inimigos não. E aí Samuel vai dar a ordem para Saul. Saul vai, gente, faz tudo diferente do que Deus mandou. Saul, ele pega algumas coisas dos inimigos. Aí Saul vai lá e pega algumas ovelhas, alguns gados lá que eram bons. E aí, o profeta Samuel, Deus fala para o profeta Samuel, olha que triste, igreja. Deus fala assim para Samuel, Samuel, me arrependi de ter feito o rei Saul como rei. Vai lá e fala para ele que ele me desobedeceu. Aí Samuel vai lá e fala, Saul, o que você fez? Você está doido? Versão atualizada Priscila, tá? Você está doido? Que isso? Você não obedeceu direito às ordens que o Senhor mandou? O que você fez, cara? Olha o que ele vai falar. 1 Samuel 15:30. Eu pequei, repetiu Saul, mas pelo menos me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel. Olha só, Saul, ele fala que ele pecou, mas o que ele fala? Me respeita na frente do povo. Qual era o foco da tristeza aqui de Saul, igreja? O foco da tristeza de Saul era ele mesmo. Ele se sentiu envergonhado, porque ele foi confrontado por Deus e pelo profeta Samuel.
Então ele fala, tá bom, vai, eu errei. Mas tá bom, vai, agora me honra aqui, eu não posso, eu sou o rei. O que você vai fazer? Gente, aí eu imagino Saul, porque ele fala isso no texto. Aí ele chega e fala assim, eu pequei, mas cara, eu trouxe as melhores ovelhas, os melhores gados, as melhores armas. Você tá louco que eu ia deixar tudo lá? Eu peguei as melhores coisas, eu trouxe as melhores coisas. Mas essa era a ordem de Deus? Não era a ordem de Deus. E ele fala, eu pequei, mas agora me honra aqui. Essa tristeza de Saul era focada somente nele mesmo, no que ia acontecer, na consequência depois. Agora eu quero falar com você da tristeza segundo Deus. Então a tristeza segundo o mundo, ela vai estar preocupada. Eu pequei, tá? Errei, mas pelo amor de Deus, não me expõe não. Pelo amor de Deus, não me confronta na frente das pessoas não. Agora um outro homem, gente, em 2 Samuel 12:13, que diz assim: então Davi disse, eu pequei contra Deus, o Senhor. Igreja, Deus ele viu o coração de Davi. Porém, Davi, ele pecou grandemente. Davi, ele viu lá a mulher tomar banho, né? Desejou, adulterou. Aí, como se não bastasse, ele vai e planeja o homicídio lá, planeja matar o marido dela. E aí ele consegue fazer com que Urias seja morto. E aí Natã, o profeta Natã, vai confrontar Davi. E o que Davi faz, gente? A Bíblia fala que Davi, ele rasga suas vestes, ele se joga no chão e ele diz, eu pequei contra o Senhor. A tristeza segundo Deus, ela é preocupada com a intimidade que ele tem com Deus. A tristeza segundo Deus não é o foco. O que vão pensar de mim? A tristeza segundo Deus é preocupada com o coração de Deus. Davi, ele sabia que ele tinha acabado aqui de machucar o coração de Deus. Ele sabia que ele tinha acabado agora. Eu imagino Davi, o desespero de Davi, igreja. Ele desesperado, ele rasga as vestes dele, ele fala, eu pequei contra o Senhor. E agora? Como que vai ser a nossa intimidade? E agora? Como que eu vou falar com Deus? A preocupação, a tristeza que foi gerada no coração de Davi era a intimidade do Pai. E que se você for ver depois, igreja, Davi, ele fica a noite inteira ali, aos pés de Jesus, ali no quarto. Ele jejua ali 7 dias. Enquanto o Saul disse, eu pequei, Davi diz, eu pequei contra o Senhor. E aqui está a diferença. Aqui está a diferença. Igreja, como que é você, quando você é confrontado com o seu pecado? Quem é você quando o seu pastor, o seu discipulador, o seu líder confronta você? Você é como Saul? Ou você é como Davi? Gente, Davi poderia muito bem ter falado assim, mas era a Beth que estava tomando banho lá pelada, lá no terreiro lá, ó. Eu não tive culpa, eu sou homem, uai. Tinha uma mulher pelada lá, então eu olhei, eu sou homem, né? Vocês não sabem? Davi, ele poderia dar desculpas. Davi, ele poderia defender o pecado dele, como Saul defendeu. Mas eu peguei o melhor, mas não obedeceu. E o que a Bíblia fala? Obedecer é melhor do que sacrificar. Igreja, quando Davi, diferente de Saul, Saul fala, não, agora a gente sacrifica, Saul fala assim, ó, vamos ali adorar a Deus, Samuel, vamos sacrificar ali. Samuel fala, obedecer é melhor que sacrificar. Mas aí Davi, gente, lá em Salmo 51, depois igreja, leia na sua casa, Salmo 51 todo. Davi, ele vai e fala assim, ó, eu pequei só contra o Senhor. Mas por favor, não retires o teu espírito de mim. Por favor. E Davi diz mais,
Eu sei que eu poderia oferecer um sacrifício agora e o Senhor tirava o meu pecado. Mas não é isso que o Senhor quer de mim, Deus. O Senhor quer o meu coração quebrantado e arrependido. Davi entendeu o valor do arrependimento. Vocês conseguem entender a tristeza que foi gerada no coração de Davi? Davi fala, se o Senhor quisesse um sacrifício, eu ia oferecer. Mas é um coração puro que o Senhor quer. Então, por favor, no final ele clama, Pai, dai-me um coração puro. Dai-me um espírito reto. O verdadeiro arrependimento, ele vai clamar, ele vai dizer, Pai, por favor, não retira a tua presença de mim, mas traz mudança para o meu coração. Davi sabia que um sacrifício não tiraria, não mudaria o coração dele. Por isso ele pede para Deus, me dá um coração segundo o do Senhor, me dá um coração contrito e arrependido. E lá em Salmo 51:4 diz assim, contra ti, só contra ti que eu pequei e fiz o que o Senhor reprova, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sabe, queridos, eu fico imaginando Davi ali no quarto dele falando, o Senhor é justo, pode fazer comigo o que tem que ser feito. Senhor, eu assumo a consequência. Mas a maior preocupação dele era a presença de Deus. Talvez hoje, nessa noite, você está aqui, igreja, e você fala assim, Pri, você não sabe o tanto de pecado que eu tenho. O tanto de coisa que eu tenho para arrepender. Ah, igreja, mas quando eu estou pensando assim, eu corro para a palavra de Deus. E eu vou lá para Hebreus 4:16. Porque muitos falam assim, ai, pequei, mas ainda bem que eu estou na graça, né? Uhul, bora pecar, é a graça de Deus. Bora pecar, bora fazer, vou fazer isso. Ai, não vou ser morto, tem graça. Nós estamos no tempo da graça. E aí, igreja, a gente barateia, nem sei se existe essa palavra. A gente barateia a graça de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. A graça de Deus não é para te dar um passaporte e liberdade para você pecar. A graça de Deus é um passaporte para você viver uma vida santa nessa terra. Para de baratear a graça de Deus. A graça de Deus é um suporte para que você seja uma pessoa santa, uma igreja santa no mundo que está tão perdido. E aí quando eu olho para Hebreus 4:16, diz assim, por isso, ai gente, como eu amo isso. A Connect está acostumada, porque eu vou lendo, eu vou emocionando, né? Acho lindo. Olha só, por isso, tenhamos confiança e chegamos perto do trono divino. Onde está a graça de Deus? Ali recebemos misericórdia e encontramos graça sempre que precisamos. Oh, irmão, aplauda o Senhor, porque existe um trono da graça para você. Gente, quando eu peco, ou quando eu falo, meu Deus, o Senhor não vai me perdoar, dessa vez eu fui longe demais. Senhor, me ajuda a vencer esse pecado, porque eu sozinha não vou dar conta. Eu lembro de Hebreus, onde diz que existe um trono da graça. Você consegue imaginar Jesus sentado no trono, e você fraco com o seu pecado, e você não tendo força para vencer alguma área da sua vida. Você se ajoelha ali no trono da graça. E Ele diz que quando eu saio dali, eu recebo misericórdia, eu recebo graça. Ele me capacita para viver uma vida em santidade. Mas irmãos, nós precisamos valorizar essa graça. Nesse trono não encontramos julgamento. Nesse trono não tem acusação, tem graça para você. Tem vida, capacitação do Espírito Santo para você, onde quer que você for, ser uma pessoa santa. Querido, você precisa olhar para o seu coração. E nessa noite, não saia daqui da mesma forma que você entrou, com o mesmo pecado que você entrou. O pecado, ele rouba a sua força. Davi diz que enquanto ele calou os seus pecados, era como se os ossos dele estivessem apodrecendo. Sabe?
Se você continua no seu pecado, o seu coração vai ficar endurecido. Tantas vezes o culto aqui está maravilhoso, o seu GND está fluindo, a sua rede, mas aí você fica tão apático diante da presença de Deus, diante da glória de Deus, por causa do seu pecado, coração endurecido. E aí você se torna um escravo do seu pecado. Que hoje você saia daqui entendendo que a graça, confesse o seu pecado, vai até o trono da graça, para que você saia de lá recebido misericórdia. Amém? Eu quero falar com você, além do arrependimento, sobre o perdão. Nós sabemos que nós recebemos o perdão de Deus, só que nós também recebemos o perdão, nós precisamos dar o perdão ao nosso irmão. Perdão, no original mesmo, é deixar ir. Vocês já perceberam que quando a gente está com falta de perdão, aquela pessoa, ela se torna nosso dono? A gente se torna escravo da pessoa? Então você planeja uma viagem, essa pessoa está lá no banco de passageiro com você. Então você chega na sua casa, você quer descansar. A pessoa está lá com você. Você põe a sua cabeça no travesseiro para dormir. Aquela pessoa que você não perdoou está lá com você. Nós nos tornamos vítimas. A pessoa coloca, é como se colocasse um cabestro mesmo em você. Mas eu quero ler algo com você, que está lá em Mateus 18, 24 ao 30. Presta bem atenção nessa história. Mas antes, repita assim: eu preciso perdoar. Ninguém que está aqui, nenhuma pessoa que está aqui, não tem alguém que não precisa liberar perdão. Olha só o que diz a palavra de Deus. Mateus 18, do 24 ao 30. Olha essa história que Jesus contou. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de conta com seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então o patrão ordenou que fosse vendido como escravos, a esposa e os filhos, e que fosse vendido também tudo que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele e perdoou a dívida dele e deixou que fosse embora. O empregado saiu e, olha só, esse empregado aqui, ele foi o quê? Perdoado, não foi? Agora olha o que ele faz, gente. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudir, dizendo: pague o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia, até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado, até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isto que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Igreja, você não está numa igreja perfeita.
Você não tem um casamento perfeito. Você não tem filhos perfeitos. Você não tem um trabalho perfeito. Significa que nós sempre vamos ter que perdoar. Pri, mas por que eu tenho que perdoar? Porque Deus te perdoou primeiro. Não tem outra, não tem outra resposta. Por que eu devo perdoar? Porque Deus me perdoou primeiro. E quem sou eu para negar perdão para outra pessoa? Quem sou eu para falar eu não te perdoo, para guardar mágoa no seu coração? Sabe, nesse capítulo, nesse mesmo capítulo que nós acabamos de ler, lá no comecinho, no verso 21, 22, Pedro está ali. Antes de Jesus contar essa história, o Pedro está ali. Aí Pedro pergunta assim: Jesus, até quantos mesmo a gente tem que perdoar o nosso irmão? Até 7? Naquela época, querido, os rabinos, eles diziam que o costume deles tinha que perdoar pelo menos até 3 vezes. Aí Pedro ali sentado, eu imagino, ele fala: bom, se na época aqui até 3 vezes, eu vou chutar 7, né? Jesus vai levantar e me aplaudir. Aí ele fala: e aí, Jesus, é até 7 vezes? Jesus olha para ele e fala: não, Pedro, não é até 7, é até 70 vezes 7. Quanto que dá mesmo, gente? 490 vezes. Sabe, quando nós olhamos para isso que Jesus falou para ele, não é sobre 70 vezes 7, 490 vezes. Jesus, ele estava ensinando para Pedro que o perdão, ele deve ser ilimitado. Não tem cota, não é sobre cota. Ah, eu perdoei você 5 vezes já te perdoei uma vez. A Bíblia está falando, é 490, é ilimitado, não é sobre cota. É sobre perdoar, é sobre deixar ir, igreja. Quantos de nós estamos aprendendo aqui, prendendo pessoas no nosso coração, e nós não estamos transbordando por falta de perdão, igreja? Nós precisamos ter um coração que libera perdão, o tanto que for preciso. Se a Loide hoje pisar no meu pé, perdão, Loide, te perdoo. Se amanhã Loide falar mal de mim, te perdoo. E se ela continuar durante a semana inteira, eu te perdoo. Sabe, igreja, eu não sei o que fizeram com vocês. Talvez algo muito cruel, muito ruim. Mas independente de qualquer coisa, você precisa perdoar. Sabe, quantas vezes eu e você já errou com Deus? Quantas vezes? Quantas vezes? Hoje eu chego diante de Deus e falo: Deus, perdão por tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí eu vou, no outro dia: Deus, perdão por tal coisa, tal coisa, tal coisa. Todos os dias, Jesus, Ele me perdoa todos os dias. Ele me perdoa ilimitado, gente. É graça abundante, quando há arrependimento de verdade, né? E por que eu não vou perdoar o meu irmão? Quantas vezes for necessário. Muitas vezes nós estamos agindo como aquele empregado. Ele acabou de receber perdão, mas o que ele fez? Não perdoou. A Bíblia fala que se nós não perdoarmos sinceramente nosso irmão, nós não vamos receber o perdão do Senhor. Tem alguém, igreja, que você precisa liberar perdão? Por mais que seja difícil, libera. Sabe, você não pode, aquilo que a pessoa fez com você, sabe isso que a pessoa fez com você? Ela vai se ver com Deus. Mas aquilo que está no teu coração, você vai prestar conta a Deus. Talvez você fale que você não sabe o que ela fez comigo. Amém, irmã. A vingança do Senhor, o Senhor vai tratar com ela. Mas aquilo que está gerando no seu coração, é você que vai tratar com Deus. Então perdoe. Perdoe, igreja. Libera perdão. Por que eu devo perdoar? Porque Cristo me perdoou primeiro. Perdão, ele não é sentimento, é uma decisão.
Gente, dificilmente nós vamos sentir, ai, que vontade de perdoar, fulano falou mal de mim. Gente, várias vezes eu quis estrangular o irmão, que eu sabia que falou mal de mim. Mas eu tive que abençoar a vida dele, eu tive que perdoar, porque eu me lembro de onde o Senhor me tirou. Eu me lembro de tão perdoada eu fui. Então eu vou e olho e falo, eu te perdoo. Isso é graça. Outro tipo de perdão, igreja, que nós também precisamos aprender e firmar essa estaca, é o perdão para si mesmo. Tantas pessoas aqui hoje que não estão transbordando mais, porque tem uma culpa no seu coração, devido a algum deslize que você cometeu, devido estar presa ali em algum abuso, estar presa em algumas coisas que aconteceu, e você vive atormentado pela culpa. Será que você está assim, igreja? Será que você, como eu, não está tomando posse do perdão de Deus na sua vida? Houve um tempo, igreja, que eu perdoei. Ei. Houve um tempo, tá ouvindo? Tá, né? Houve um tempo em que eu perdoei quem me feriu. Eu fui lá e abracei, eu disse, eu te perdoo de todo o meu coração. E era de todo o meu coração mesmo, viu, gente? Mas nesse tempo, eu não me perdoei. Eu me sentia tão culpada por eu ter cometido tal deslize. Mas eu perdoei todo mundo. Mas eu não me perdoei por ter feito tal coisa contra Deus, contra a minha igreja, contra a minha liderança, contra a minha família. E eu era parte do ministério, louvava ao Senhor, mas por dentro eu me sentia tão culpada, eu não conseguia liberar perdão para mim mesma. E aí um dia eu orando e lendo a palavra de Deus, e eu lá, né, gente? Deus, me perdoa, Pai, por aquela vez. Deus, eu sei que o Senhor me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Mas, Deus, se o Senhor também não quiser me perdoar, som. Lois, não tá não. Som. Só comigo, hein? E eu disse, Deus, se o Senhor não quiser me perdoar, o Senhor tem toda a razão, porque o que eu fiz foi muito sério. Igreja, eu me lembro como se fosse hoje. Naquele dia, Deus falou assim para mim, Priscila, pode parar com o seu chorinho. Era como se fosse assim, para com o seu chorinho, para com o seu vitimismo. Eu não te vejo como vítima, eu te vejo como filha. Então, a partir de agora, toma posse do meu perdão. Por quanto tempo eu estava vivendo uma vida espiritual tão vazia, sem transbordar, porque eu achava que Deus não queria me perdoar, irmão. E eu achava, se o Senhor não quiser me perdoar, o Senhor tem razão. Mas Deus olhou para mim e falou assim, eu não te vejo como vítima. Você vai ficar nesse lugar aí até quando? Eu te chamei para ser filha. Quantos de nós estamos assim, igreja? Quantos de nós estamos assim? Gente, a falta de perdão, até com meu irmão, ou comigo mesmo, nos deixa amargos. Nos deixa feio. Às vezes o seu problema não é feiura, irmão, é falta de perdão. Te deixa feio. É verdade, gente. Te deixa com a cara feia. Te deixa ranziza, né? Eu quero falar a palavra chique, apóstolo, mas